Bom dia, meus irmãos, pessoas que nos acompanham pelo Facebook da nossa igreja. Nós estamos iniciando nesta manhã de domingo, dia do Senhor, o nosso culto matutino, e nossa oração é para que o Espírito de Deus possa nos conduzir em todas as partes deste momento de adoração. Como sempre, queremos convidar a você que participe conosco de toda a ordem deste culto, das orações. Hoje nós vamos estar concluindo a programação do mês da família de nossa igreja. Teríamos hoje uma série de conferências com o pastor visitante, mas em face da situação do nosso país neste tempo, não nos foi possível essa programação. E hoje, então, nós estaremos falando pela manhã e concluindo à noite sobre conselhos de Deus para a nossa família. Nós vamos estar vendo em toda a Bíblia muitos textos que vai trazer-nos conselhos certamente extremamente necessários para os valores familiares. Vamos já estar orando e pedindo a Deus que nos conduza neste momento, para que Ele nos abençoe. Os irmãos que estejam já nos vendo, nos dê um sinal se a transmissão está chegando corretamente. Tome a sua Bíblia, irmão querido, e abra em Gênesis, no seu capítulo 1, e nós vamos estar lendo os versículos 27 a 28. Gênesis, capítulo 1, versículos 27 a 28. Senhor, nós abrimos a Tua palavra e nós precisamos da iluminação do Teu Espírito Santo para entendê-la da forma que o Senhor tem para nós nesta manhã. E nós precisamos que este mesmo Espírito abra os nossos corações para que ouçamos a Tua palavra, Senhor. Te peço que me abençoes, que me faça tão somente um instrumento para falar da parte do Senhor às pessoas que ora estão prontas para te ouvir. Que o Senhor, para isto, nos abençoe. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Como disse, nós vamos hoje estar falando pela manhã e pela noite sobre revendo os valores da família. E Gênesis, a base de tudo isso, é o texto que vamos estar lendo para o início dessa exposição, dessa proclamação, deste exame das Escrituras. Criou, pois, Deus, o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Revendo os valores das nossas famílias. A estabilidade da família, ela promove também a estabilidade dos diversos setores da sociedade. Quando nós temos uma família ou famílias estáveis, nós temos também uma sociedade, em sua maioria, estável. Nós temos também a própria igreja mais estável. O mundo, enfim, se a família está bem estruturada, com certeza há muitos benefícios, grandes benefícios, para que o mundo também esteja bem estruturado. Resumindo, onde a família vai bem, ao seu redor também as coisas vão bem. A estabilidade da família, ela é garantida pela preservação dos valores. Família é algo muito precioso e ela tem os seus valores. E eles precisam ser cultivados e trabalhados para que ela seja bem preservada, bem constituída, bem formada. Veja bem, meus amigos e irmãos, a família, como lemos aqui no texto, é uma instituição não de homens. Ela não foi criada, idealizada pelos homens. Ela foi instituída, ela foi projetada e preparada e constituída por Deus. Portanto, ela é um projeto exclusivo de Deus, que nós temos alegria
de ser os seus constituintes, os seus participantes, o privilégio. Então, ela, por ser uma instituição divina, todos os seus valores úteis são de caráter espiritual. Por isso, nós precisamos trabalhar a nossa família, nossas famílias, nos valores espirituais, porque certamente todos esses valores serão úteis, necessários, para que ela tenha a sua preservação e que ela seja uma família perfeitamente funcional. Então, o objetivo deste dia é que nós possamos estar juntos aqui, trabalhando essa ideia. Então, esses valores, como todos nós imaginamos, eles precisam ser revistos. Nós precisamos passar, revisar os valores que nós estamos aplicando às nossas famílias, para que eles sejam, então, preservados. Revisando esses valores, certamente nós vamos encontrar pontos que precisam ser reestruturados. E nós devemos, sim, fazer uma avaliação, digamos, individual, a que ponto, que pontuação eu e vocês estamos nos dando com referência à aplicação dos valores espirituais em nossas famílias. Sobre isso, então, nós vamos estar falando e podemos já estar iniciando o primeiro ponto em que nós vamos analisar os seus valores, está no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, no seu capítulo 19. Mas eu quero ainda uma palavra inicial. A pregação da palavra de Deus, que é delegada à igreja, ela absolutamente não tem um sentido crítico, um sentido condenatório. Muito pelo contrário. A pregação da palavra de Deus tem o objetivo de Deus para que ela possa apontar às pessoas aquilo que deve ser preservado, aquilo que deve ser reconduzido, redirecionado. Então, esse é o motivo, o objetivo de Deus na exposição da sua palavra. E ela, evidentemente, aborda temas, aborda pontos que, inevitavelmente, vai estar nos confrontando em alguma área da nossa vida. Então, essa palavra é para que nós possamos orar no nosso coração, para que nós não venhamos imaginar que é uma palavra crítica, que é uma palavra condenatória. Pelo contrário, ela é uma palavra que aponta os caminhos para que a gente possa reconduzir os valores espirituais, hoje tratado aqui com referência à família. Portanto, a primeira parte que eu quero examinar os seus valores aqui é com referência à constituição inicial da família. Como foi constituída a família? Já dissemos, é um projeto de Deus, e ele então criou os elementos, os abençoou, como vimos aqui, e dali parte a constituição de uma família. E lá tem valores primordiais que nós devemos já analisar para a sua preservação. E Jesus, certa feita, questionado pelos judeus com referência à família, com referência à manutenção da família, Jesus falou dos valores da família na sua parte, na sua constituição inicial. No Evangelho de Mateus, capítulo 19, 4 a 6, nós temos ali essa palavra de Jesus quanto aos valores iniciais da família, da sua constituição. Diz o texto: então respondeu ele: não tendes vós lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não
o separe o homem. 3 valores fundamentais na constituição inicial da família destaca-se nesse texto. O versículo 4, inicialmente, ele destaca os elementos que Deus constituiu ou que Deus formou para constituir a família. Respondeu ele aos judeus: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? Então aqui está o valor primordial da família. Uma família só pode ser constituída a partir destes elementos, homem e mulher. Então, isso precisa ser revisto na sociedade, no mundo, para que os valores da família sejam preservados. Não somente agora, mas desde o momento que o pecado entrou no mundo, o inimigo tem martelado essa área das famílias, desvirtuando esses elementos. Hoje já se é bastante comum ouvir, ou até mesmo ver, pessoas imaginando estar constituindo uma família formada por pessoas do mesmo gênero. Esses não são os valores iniciais de Deus da constituição da família. E precisam, portanto, ser revistos. E a Bíblia aponta isso para que nós possamos despertar para isso em tempo. Mas o segundo valor que o texto nos destaca, no versículo número 5, quando ele disse, por esta causa, ou seja, pela constituição da família, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O segundo valor desse texto é que o homem e a mulher precisa deixar suas famílias originais para então constituir a sua, que vai originar-se deles. Esse é um valor que precisa ser revisto. Nós precisamos, o homem e a mulher, se preparar para o casamento, para que ele então, a partir daquele momento, ele possa deixar o seu ninho paterno para constituir, para começar a formar o seu próprio ninho. Não é valores de Deus que nós continuemos ligados a nossos pais para constituir uma família. Evidentemente, não quer dizer isso que nós vamos abandonar nossos pais, mas que nós vamos deixar de ser dependentes deles. Nossas camas, nosso fogão, nossa geladeira, não é mais dos nossos pais, serão nossas. Isso precisa ser revisto, porque ali vai constituir uma nova família, uma nova cultura, que deve ser direcionada primeiramente por Deus e por aquelas 2 pessoas que por esta causa se uniram. Um terceiro valor deste texto, que é no versículo número 6, que já lemos, diz-nos que, de modo que já não são mais 2, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Aqui está falando do terceiro valor desse texto, que é o vínculo, ou seja, a ligação de 2 partes. Vínculo é uma ligação de 2 partes para se relacionarem. Então está falando desse vínculo que ele deve ter uma indissolubilidade, indissolúvel. Uniu-se ali, não por uma mera amarra, mas tornando-se uma só carne. Portanto, impossível de ser desligado. Este é um valor também extremamente relevante para os valores da família, criada por Deus. O vínculo da indissolubilidade. Casamos, unimos-nos a nossas esposas ou esposo, tornamos uma só pessoa, até que o Senhor, pela morte, nos separe. Então, esses são os 3 primeiros valores que precisam ser revistos para que tenhamos uma família estável, uma família firmada, indissolúvel. O segundo assunto a ser abordado, após a união,
fala dos deveres individuais. Apesar de sermos um só corpo, nós temos deveres e direitos individuais. E o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no seu capítulo 7, de 3 a 5, fala sobre esses deveres individuais. Deveres individuais do homem e da mulher. Diz-nos lá o texto, 1 Coríntios 7, de 3 a 5. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem direito sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Também 3 valores se destacam nesse texto. O primeiro, evidentemente, no versículo número 3 que lemos ali, o compromisso de se doarem mutuamente. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e a esposa ao marido também o que lhe é devido. Tornamo-nos, portanto, devedores um ao outro a partir da nossa união pelo casamento. O homem, nós precisamos ter a visão clara, a disposição, a definição de conceder às nossas esposas o que lhe é devido, o que lhe é direito, é um dever para mim, e vice-versa. Então passamos a ser devedores. É um valor de extrema necessidade a ser cultivado na família. O compromisso de se doarem mutuamente. E o texto a seguir ensina a razão disso. A partir do momento, quanto mais você doa para aquela que é a sua esposa ou esposo, você, em verdade, segundo o texto a seguir, você está doando a você mesmo. Porque o versículo número 4 diz que, a partir do casamento, a mulher não tem mais poder sobre o seu próprio corpo, e sim o seu esposo. E também o esposo, semelhantemente, não tem mais poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Ou seja, é como que o meu corpo passasse para a minha esposa e o dela para mim. Então, a proporção que nós, servindo um ao outro, doando o que lhe é necessário, nós estamos fazendo também para nós mesmos. Eu vejo isso aqui como uma coisa extraordinariamente maravilhosa de Deus, que nós podemos entender. O próprio apóstolo Paulo, mais à frente, ele diz que nós devemos amar nossas esposas como a nós mesmos, o nosso próprio corpo. Então isso não é sacrifício. Isso é maravilhoso, isso é um prazer muito grande na nossa vida. Primeiro, conceder o compromisso de doar-nos às nossas esposas. Tudo que eu puder fazer de benefício para minha esposa faz bem para mim mesmo, porque o meu corpo está nela, pertence a ela. Tudo que ela puder fazer para mim também tem esse sentido. E nós, quando cremos na palavra de Deus, nós sentimos isso. Isso nos traz felicidade. É um direito da sua esposa que você se doe para ela. Como é o direito da sua esposa, do seu esposo, que você se doe a ele. São valores fundamentais do casamento. A interdependência mútua. Nós passamos a necessitar um do outro. O versículo 4 nos diz isso. Nós precisamos um do outro. O que seria de um homem sem uma esposa? Infelizmente, nós ouvimos rotineiramente pessoas que tiveram a infelicidade de separarem-se. E hoje, lá na intimidade de amizade, eles abrem o coração, diz: eu nunca deveria ter feito isso. Como eu sinto falta da minha esposa, como eu sinto falta do meu esposo.
Então vamos preservar esses valores da família. E o versículo 5 encerra o terceiro valor desse texto, quando ele nos diz que não vos priveis um ao outro, salvo por consentimento mútuo. Privar o que é? Eu vou me afastar da minha esposa? Eu vou passar um tempo isolado? Ou vice-versa? A Bíblia diz não, a não ser por consentimento e por algum tempo. Talvez para dedicar a oração, à vida espiritual, mas que isso não seja prolongado. O texto diz: e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. O esposo precisa do corpo da esposa e vice-versa. E quando nós passamos a nos privar um ao outro, certamente Satanás vai aproveitar essa brecha para estar ali introduzindo toda a sua malignidade, os seus conselhos perversos, para buscar, por exemplo, a necessidade normal de um homem e de uma mulher em outra forma. Aí entra o adultério, aí entra o início de uma desavença. Nós vamos começando a perder a intimidade que Deus criou quando nós casamos. Então não tem isso não, meus irmãos, meus amigos. O nosso leito deve ser puro, sem mácula e sempre juntos. Nunca nós devemos ceder nosso leito para ninguém, mesmo que seja o netinho. Hoje eu vou dormir com meu netinho. Não, faça o seu netinho dormir lá, acaricia ele, mas vá dormir com seu esposo ou sua esposa. É ali que Deus nos uniu. Nós precisamos um do outro. Essa mútua, como eu disse aqui anteriormente, essa interdependência mútua nossa. E nós vamos, nesta manhã, concluir aqui o terceiro assunto, que fala dos valores da família. É quanto aos deveres conjuntos. Vimos ali os deveres individuais. O marido deve à mulher, a mulher ao marido, o marido pertence à mulher, a mulher pertence ao marido. Agora existem os deveres conjuntos das partes. E esses valores conjuntos que devem ser feito, trabalhado pelo esposo, a esposa, uma equipe, uma dupla, nós destacamos como primeiro valor a devida orientação espiritual da família. É responsabilidade do papai e da mamãe orientar de forma definida a vida espiritual dos seus filhos, da sua família. Nós não podemos, hoje existe uma cultura maligna de que nossos filhos devem crescer para escolher o que eles querem ser espiritualmente. Isso não é de Deus. Deus nos deu a ordem para que nós definamos aos nossos filhos os caminhos espirituais que nós conhecemos e sabemos ser o melhor. Por isso, em primeira instância, papai e mamãe precisam ter uma definição espiritual. Qual é o Deus que você serve? Qual é o Deus que você segue? Qual é o Deus, o Senhor da tua vida? Não deixe dúvidas quanto a isso. Se você ainda não definiu a sua vida espiritual, defina, porque senão você não vai ter argumentos de orientar seu filho para uma definida vida espiritual. Isso é missão do papai e da mamãe. Eu cito aqui o texto, dentre outros tantos da Bíblia, o texto onde um homem, um grande líder de Deus para o seu povo, chamado Josué, quando ele acabou de introduzir o povo de Israel na nação de Canaã, distribuindo-as em cada um nas suas tribos, nas suas terras, nas suas porções, ele reuniu o povo como líder daquele povo e deu o exemplo para eles, dizendo: olha, vocês agora precisam
definir espiritualmente para a sua família qual é o Deus que vocês servem. Eu já defini, eu já passei para minha família. Então esse é o texto para você e para mim, prezado amigo ouvinte. Você separou-se do papai e da mamãe e constituiu uma família. E seus filhos virão. E você precisa estar preparado para dizer a eles qual é o teu Deus, qual é o teu Senhor. Não era mais responsabilidade de Josué orientar aquelas tribos. Era agora a partir de cada família delas. O texto de Josué 24:15 nos diz: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aquele povo conviveu com seus ancestrais, seus pais, que adoravam deuses diversos, deuses pagãos. E aquele povo entrava numa terra onde também as famílias, as pessoas, se curvavam diante de deuses, de imagens, de esculturas, de deuses diversos. Então eles estavam ali sobre uma atmosfera perigosa de sofrer a influência do passado ou do presente. E o seu líder Josué os alertou disso. Olha, vocês precisam definir se vocês vão continuar servindo aos deuses que levaram seus pais ao fracasso, à morte no deserto, ou se vocês vão servir esses deuses das pessoas que hoje estão perdendo aqui as suas possessões por causa de abandonar Deus e de servir deuses estranhos, deuses que não é Deus. Vocês devem decidir. Mas eu quero dizer para vocês como líder, eu e a minha casa ao Senhor. É isso que você precisa fazer. Esse é um valor espiritual para a sua família, para que os seus filhos cheguem num lar, num ambiente, onde o papai e a mamãe têm a definição do Deus que eles creem, do Deus que eles servem. Essa história de que o seu filho precisa crescer para ele ter a opção que ele achar é errada, não é de Deus, isso é maligno. Você precisa influenciar seu filho para o Deus único, verdadeiro e para Jesus como o único e suficiente Salvador para a sua alma. Você precisa ensinar seu filho que ele precisa de Jesus para justificar a sua alma, para que ele possa ter uma eternidade garantida. Missão sua. Valor que precisa ser revisto. O segundo valor que nós destacamos aqui para o papai e a mamãe é espiritualizar sua família, evangelizar a sua família, levar seus filhos a ter aspiração espiritual, a ter vontade de conhecer a Deus mais, Jesus. Eu cito o texto onde Deus, ao constituir seu povo Israel, estabeleceu as suas leis e disse aos pais que eles deveriam, a responsabilidade era deles, de espiritualizar a sua família, de evangelizar, de ensinar-lhes o caminho, o conhecimento de Deus. Deuteronômio, no seu capítulo 6, versículos 6 e 7, nos diz isso. Lá Deus diz ao povo: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Ou seja, em todos os momentos de contato com seus filhos, essas palavras que eu te ordeno e que você deve ter no seu coração, papai, mamãe, você deve inculcar, ou seja, colocar na mente, no subconsciente dos seus filhos, falando delas quando vocês estão assentados em sua casa, ensinando-lhes quando vocês estão andando pelo caminho, ao deitar-se
e ao levantar-se. Portanto, todos os momentos de contato com os nossos filhos devem ser aproveitados, usados para evangelizar, para espiritualizar os seus filhos. Isto é missão do papai e da mamãe, porque o Senhor assim disse. A igreja, ela complementa. A igreja ajuda, uma parceria, mas é o papai e a mamãe que vive de manhã, de noite e durante o dia com o filhinho, que precisa dizer as palavras que estão inculcadas, estão já no seu coração. Então, a sua responsabilidade como chefe de família é que você tenha um Deus definido a quem servir e que as suas leis, o seu pensamento esteja no seu coração, para que você seja o professor diário, em tempo integral, para o seu filho. E o último valor do conjunto de deveres do casal, da família, é educar seus filhos nos aspectos humanos e espirituais, aculturá-los no aspecto geral. Educação dos seus filhos, eu tenho falado isso porque é de extrema relevância, porque o mundo está caminhando contrário a isto. Nós perdemos, nós estamos aí nos liberando de educar nossos filhos. E a Bíblia diz que não, isso é missão do papai e da mamãe, juntos. Se o papai não está em casa, a mamãe está, e houve necessidade de uma educação, de uma exortação ao filhinho, não tem que esperar o papai chegar, é a mamãe que faz, e vice-versa. Então é uma obrigação, um dever mútuo para que você tenha uma família nos valores que Deus estabeleceu para ela. Texto de Efésios, capítulo 6, versículo 4, nos diz assim: e vós, pais, veja bem, segunda pessoa do plural, vós, pais, ou seja, mamãe e papai, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Primeira coisa que o texto ensina, que você precisa ter autoridade sobre o seu filho. E autoridade não se obtém através de atos de violência, atos de punição. A autoridade se obtém por exemplo, por ensinar o seu filho a fazer aquilo que você faz. Isso é uma forma de não provocar a ira dos seus filhos. Um filho irado é aquele que vê o pai exigir uma coisa dele que o pai não faz. Isso é um motivo maior de provocar ira nos filhos, revolta, dele nunca querer ser igual ao seu pai. Um pai crítico, um pai que tem prazer de criticar o seu filho, mesmo lá no seu íntimo, sabendo que ele está certo. Isso provoca ira, e isso tira a autoridade do pai. Um pai e uma mãe que se maltratam, que não valorizam o amor no casamento, não se respeitam, ele provoca a ira do filho. Você já viu algum filho ficar feliz de ver os pais discutindo, brigando? Não existe, pelo contrário, eles ficam irados, eles formam juízos. O papai está certo, ou o papai está errado. E aquilo começa a fazer ao sofrimento. Isso provoca a ira dos filhos. Palavras malditas, isolamento. Você não procurar seu filho, não criar uma atitude de amizade com ele, nós vamos falar isso à noite. Portanto, o primeiro passo, não provoque ira aos seus filhos, mas cria-os na disciplina e na admoestação do Senhor. É impossível você criar o seu filho ao longo da sua vida sem necessidade de discipliná-lo. Também não quer dizer que você precisa sempre usar a vara. Você pode usar a vara da autoridade, onde o papai falou e acabou. Onde os papais do passado olhavam para os seus filhos e os seus filhos já sabiam que estava alguma coisa errada. Não foi assim no seu tempo? Talvez os jovens não.
porque nós perdemos esse costume bom. Então nós precisamos disciplinar, sim, nossos filhos. A disciplina do pai para o filho é de Deus. Porque Deus diz que o pai que retira a vara do filho está sendo insensato, não está amando o seu filho. Não está dizendo para espancá-lo, mas para corrigi-lo da forma que for necessário. Isso não está acontecendo. Isso está perdendo esses valores. E nós estamos aí constituindo uma sociedade de mal educados, de pessoas que não se respeitam, de jovens desrespeitosos. Eles não são culpados, não. Somos culpados nós, que não nos criamos na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, prezados, amados, que participam conosco desse culto desta manhã, educar nossos filhos nos aspectos, em todos os aspectos, é missão nossa, social, moral, ética, espiritual, admoestação do Senhor. Que Deus abençoe-nos para que nós possamos cumprir, rever esses valores nas nossas famílias. Educar nossos filhos na admoestação do Senhor é um ato de amor, porque o pai, por pior que seja a sua índole, ele não vai corrigir o filho com ódio. Agora, se nós não corrigirmos, ele pode se tornar um transgressor na sociedade e lá sim, ele vai ser corrigido sem piedade, sem amor, sem misericórdia. Então eu quero, nesta manhã, deixar esses 3 pontos que nós vimos aqui hoje. A constituição inicial da família, os seus valores, os deveres individuais e os deveres conjuntos das partes. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, para que nós possamos rever como estão esses valores que nós estamos aplicando às nossas famílias. Logo mais, nós estaremos completando os valores espirituais da nossa família. Participe conosco a partir das 17 horas, quando estaremos, então, complementando ou oferecendo ao nosso Deus o culto vespertino e concluindo esta palavra voltada para os valores da nossa família. Nós vamos a um período de oração para estarmos concluindo o culto desta manhã e que nosso Deus seja em tudo honrado e seja glorificado. Vamos orar neste momento. Quero convidá-lo lá na sua casa, você que participa conosco desse culto, que você possa se curvar diante de Deus da forma que falar o teu coração, que você possa se ajoelhar diante de Deus, para que Ele abençoe a você, a mim, a todos nós, a revermos os valores espirituais que nós estamos praticando na nossa família. E mais uma vez, isso não é uma crítica, não é uma condenação, é um apontamento de Deus para o que deva ser revisto e revisado na sua família, na nossa família. Deus não acusa sem apontar caminhos. O caminho para que nós possamos aplicar esses valores na nossa família, que nossos filhos apliquem esse valor nas suas famílias, é Jesus. É levá-los a Jesus. Porque em Jesus todos somos constituídos novas criaturas. As coisas velhas já passaram e tudo se faz novo quando estamos em Cristo Jesus. Santo Deus, oramos ao Senhor em nome de Jesus, te agradecendo por estarmos cultuando ao Senhor nesta manhã, pelo teu Espírito Santo que nos moveu a isto, te agradecendo por cada família que esteja ou que venha participar deste culto, que o Senhor abençoa-os, desde os seus chefes aos seus descendentes e futuros descendentes, para que os valores da família, estabelecidos por Deus, sejam por nós humildemente acatados e, Deus, definidamente praticados. Abençoa cada pai, cada mãe,
para aplicar, Deus, esses valores à sua própria família por misericórdia. Abençoa, meu Deus, para que as famílias sejam constituídas nos seus princípios, nos seus valores. Abençoe os nossos jovens para que revejam nosso Deus, a forma de se unirem. Nós estamos tristes, nosso Deus, de ver a juventude hoje, em sua maioria, iniciando um relacionamento fora dos valores estabelecidos pelo Senhor. Não permitas, Deus, que isso continue a acontecer. Faça com que homens e mulheres se unam pelos laços sagrados do matrimônio, para ter as bênçãos de Deus e constituir uma família abençoada por Deus, para ser luz neste mundo, para ser, Deus, como uma água cristalina numa sociedade sedenta, Deus, por misericórdia. Receba, Deus, nossas orações, guarde as nossas famílias de todo o mal deste mundo, perigos, acidentes, violências, assaltos, e principalmente de serem formadas sem os valores espirituais. Nós te pedimos por isso, Deus, orando ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. E até às 17 horas, quando estaremos concluindo esta palavra e mais uma vez cultuando ao nosso Deus. Um abraço, que Deus abençoe o teu dia, que Deus abençoe a tua família, que Deus seja o Deus do teu lar. Amém.